Esporte Show. Oferecimento Altoff Supermercados. Cafeteria Via Pian. Meio-dia com mais 55 minutos. Um forte abraço, amigo telespectador da RTV. Estamos começando mais um Sport Show aqui no canal 1920 da NET, 53.1 digital. Ontem trouxemos a informação que o Vaguinho Dias, ele tinha comunicado ao diretor do Brusque, diretor que nos deu essa informação. O Vaguinho Dias comunicava ao Brusque que recebia um telefonema do Criciúma Esporte Clube. Demos a informação na RTV Notícias, repercutimos aqui no Sport Show, foi amplamente repercutida na cidade pelos torcedores e tudo mais. Ontem à tarde conseguimos uma nova informação, para quem já leu a coluna do Coutinho hoje no Facebook sabe qual é, que é a seguinte: o Vaguinho Dias fez uma proposta, ou melhor, o Criciúma fez uma proposta e o Vaguinho Dias fez a contraproposta. O Criciúma deve ter oferecido um X, ele pediu o X e mais um pouco e está nas mãos do Criciúma. Agora, para saber se aceita ou não a proposta do Vaguinho Dias. Então, por mais que o Vaguinho negue, Maringá negue, Jaime Dalfarra, fulano, ciclano, beltrano, essa é a informação de momento, a informação que a gente tem. Inclusive temos mensagens confrontando e confirmando essa situação e a fonte que nos diz que, se por acaso duvidar, a gente cita a fonte aqui no nosso Sport Show. Então é a situação de momento. Vaguinho Dias fez uma contraproposta, sim senhor, está na mesa do Jaime Dalfarra, é só ele dar o ok. O Jaime Dalfarra quer. O Maringá estava meio receoso nas últimas semanas, não sei se mudou de opinião, mas é a situação de momento no Criciúma Esporte Clube. Que se não saiu técnico, saiu o termo de compromisso. Até que, enfim, vai ter a sala de troféu, sala de exposição. Vamos resgatar a história, graças a alguns torcedores, apaixonados, conselheiros que meteram a cara, botaram para bater de frente aí. Vão perder um pouco de tempo, deixar a família um pouco de lado, mas para resgatar a história do Criciúma, e nós vamos abordar esse assunto aqui no nosso Sport Show, que ontem teve vitória do Flamengo 2-0 e muito mais assuntos você acompanha aqui na nossa RTV. No oferecimento de Altoff Supermercados, comprar bem, viver melhor, e Cantina, Cafeteria, Hamburgueria Via Pian, 5 unidades no sul de Santa Catarina. Mas começando o nosso programa, sempre com ele, com destaque, o editorial do nosso Paulo Coutinho. E aí, Coutinho, teu destaque, um abraço, boa tarde. Muito boa tarde, um abraço a todos, né? Eu, em especial a dois amigos que encontrei ontem, que nos assistem, né? O Edilson Barp e o Ivo Spiller, que estavam conversando lá. Acho que vai diminuir a gasolina, viu? Porque eles estavam rindo, certo? Abraço, obrigado pela preferência que nos dão, né? Esse horário que é muito importante, que tem muita concorrência. E com relação a esse assunto, né, Marcelo, eu me sinto fico muito triste, né, com isso, né? Porque num jogo aberto, tudo fica melhor, né? E essas mentiras, essas esconde-esconde, brincadeira de amarelinha, parece jardim de infância, gente. O Criciúma é um negócio grande, o que tinha que ser aberto, tinha que ser claro. Olha, nós não vamos trazer treinador agora, vamos ficar com o Wilson, certo? Ou não vamos ficar com o Wilson, vamos contratar o Vaguinho, certo? Aí o Maringá, eu não falei com ele, falou. Eu conversei hoje com o empresário do treinador, que é o Maurício Nassif, altíssimo nível, Maurício Nassif, certo? Que me colocou a realidade dos fatos. O Criciúma fez uma proposta, um salário 4 vezes menor do que ganhava o Kleina por aqui, certo? Ele fez uma contraproposta e as coisas estão andando. É possível que hoje o Criciúma decida se traz ou não traz. Mas também surgiu um outro nome agora, por incrível que pareça, né? Vejam bem, o próprio Brusque, né, está muito preocupado porque tem que tocar a sua vida, né? Vai facilitar a multa, falei com os diretores do Brusque ontem também. Não vai ser empecilho a multa de R$100 mil, tem negócio, tem conversa, porque eles querem também dar um prêmio ao Vaguinho, que fez um grande trabalho no Brusque, campeão nacional da Série D, e que siga a sua carreira, quem sabe com sucesso total aqui no Criciúma, né? Então, essa é a situação. Mas agora estamos falando nos bastidores também, olha só, hein, em Geninho. De repente o Criciúma não aceita a contraproposta do Vaguinho, que eu não sei qual é, certo? E daí tem uma conversa aí com o Geninho, ex-técnico do Avaí, é isso? Exatamente. Então, não sei mais o que falar, né? Apenas que a gente deu a informação que é real, é a primeira informação real, né, sobre o treinador é essa,
E infelizmente o Maringá negou que não conversou, mas conversou, negou que não fez negócio, mas fez negócio, negou que não fez proposta, mas fez proposta. Então isso não é bom, nem para o profissional João Carlos Maringá, que eu conheço como pessoa e sei que é muito bom, mas isso é desgaste desnecessário, certo? Você esconder as coisas, mentir para uma massa, olha só, uma massa de apaixonados, hein? Um time em 18º lugar com 7 graus de temperatura, colocar 12 mil pessoas no estádio, olha, gente, é poucos, hein? São poucos clubes no Brasil que conseguiriam essa marca aí. Então, vamos aguardar o dia de hoje, torcer pelo Criciúma, que tem um jogo importantíssimo no sábado pela manhã, 11 horas. Quem sabe aí o Criciúma vença, né? E depois ratifique essa condição na terça-feira contra o Oeste. 2 jogos importantes e decisivos, né? Um porque é fora de casa contra um Paraná que faz 6 jogos que não ganha, e o outro que é para um time que está beliscando a zona de rebaixamento também e vem para cá com certeza para jogar por um ponto. Meus amigos, essa é a situação que o Coutinho traz a informação também. Geninho aí foi procurado pelo Criciúma Esporte Clube. Não adianta dizer que não é mentira, porque é verdade. Eu não sei se ele foi procurado, né? Mas ele está na pauta aí. Ah, sim. Está na pauta. Está na pauta. Agora, então, o pessoal aí que não acredita no que a gente fala, né? Dá uma ligadinha para o Maurício Nassif. Liga para ver se é mentira. Passamos o contato. Para ver se é mentira. Se alguém me perguntar para alguém me ligar aqui, ou liga para mim, ou para o João Pedro, que é sogro dele, e pergunte para ele se o que nós estamos falando aqui é mentira. Se for mentira, eu não trabalho mais. Paro. Largo a imprensa. Porque eu nunca menti. Mas tem uma turma de mentiroso aí que, pelo amor de Deus, né? E como tem? E como tem? Abrindo o nosso programa, você participa, interage conosco no 988 50 83 47, mande a sua mensagem, WhatsApp, participação, e no nosso Facebook, RTV Criciúma, para todas as partes do mundo, você acompanha o nosso programa Esporte Show. Temos o prazer de receber aqui um dos conselheiros fanáticos pelo Criciúma Esporte Clube, Dailton Ronk. Dailton Ronk. Acertei? Isso mesmo. É Ronk, né, Ronk? Ronk, né? A família Ronk, famosa. Graças ao Dailton, mais uma turma, vai ter de novo Coutinho. Por incrível que pareça, vamos resgatar a história do Tigre. Algo espetacular, né? Isso é muito bom, porque uma entidade como o Criciúma, ou uma pessoa, né, que tem história e não a mostra, ou não a conserva, ele não valoriza o que fez o seu passado, ou o que outros fizeram, né? Porque é muito fácil hoje. Nós estamos aqui há 5 anos, certo? Jogando a marca do Criciúma fora. E tudo o que foi feito por outras pessoas que ganharam títulos, conquistas nacionais, construíram estádio, construíram CT, marcaram o Criciúma como um nome mundial, certo? Está escorrendo por entre os dedos. E, olhem, quantas pessoas que vinham a Criciúma, que vieram comigo a Criciúma, e eu os levava no estádio para almoçar no restaurante e tirar uma foto junto com os troféus. E aí, em 2015, é isso? Não. Há 5 anos atrás, né? Isso, 2014. Há 5 anos atrás, tinha um diretor ali que entendia muito de futebol e de marketing, que tirou todos os troféus e fez a sala a loja, né? Até hoje eles estão jogados em algum canto lá, provavelmente o Cupim comendo as bases, as taças que terão que ser polidas novamente, como fez o Milton Carvalho em 1995, recuperando todo o acervo, e isso agora, graças a essa turma, o Canela, o Dailton, o Heron, né? O Luciano, certo? Essa turma, eles provocaram uma reunião, demorou um pouco, foi para o jurídico, né? O bandido do hino não foi para o jurídico, mas a autorização para a sala está legalmente colocada em suas mãos agora. Isso mesmo. Então agora nós estamos começando a separar as informações que a gente vai precisar, né? Então vai ser uma sala de exposição permanente, então com o intuito de colocar os troféus mais importantes do Criciúma, alguns materiais que contam a história, a mudança de nome, um modo geral mesmo, e também camisas, né? Que é importante também a gente resgatar essa história. Uma situação que o Coutinho citou ali em relação a conhecer a história é um exemplo. Vai um jogador da nossa base hoje e qual é a referência que ele vai ter? Exatamente. Né? Lógico, nós temos 3 títulos lá expostos na Tigre Maníacos, mas qual é a referência que ele vai ter com o nosso passado? Só até 91? E aquele que deu o sangue para colocar o clube, para fundar o clube, foi taxado na cidade, não, porque não vai dar certo. Então é fácil adquirir tomar o que outros já tinham conquistado e foram evoluindo aos poucos e batalharam. Então a nossa intenção é resgatar essa história. Vamos passar um pouco de trabalho mesmo, mas... Como é que surgiu essa ideia, Dailton, de vamos resgatar a história? Como é que foi?
Então, assim, nós temos um grupo de colecionadores de camisas, né? Então, a gente já vem se reunindo há muito tempo em relação eu tenho uma camisa, eu tenho outra, essa conta tal história, outro começa, eu tenho essa foto aqui da época. E aí o Luciano, o Canela, o Canani, o Heron, eles estavam formando o grupo para poder contar a história, que é o Museu Carvoeiro, né? Sim. E aí, com isso, então vamos começar a movimentar o clube para ir atrás. Né? E a gente, então vamos montar uma comissão, vamos pressionar um pouco para que a gente consiga colocar isso em prática mesmo. Então surgiu tudo daquele sonho que a gente tinha de pelo menos conhecer todas as camisas que o clube usou, Sim. conhecer a história que o clube teve e também poder mostrar para as pessoas. Né? Vai ter um espacinho para mais algumas taças? Se costuma ganhar? Eu acredito que a gente tem que conseguir, a gente precisa. Você deixar espaço para mais uma. Isso é o que movimenta um clube. Então, rápido, né? Isso é o que movimenta. Rápido. Porque é o que movimenta o clube. Lógico, toda a vida. Time sem título, sem conquista, não chega, não tem como, né? Agora, eu tenho prazer, né, de falar que essa turma assumiu um negócio que eu comecei a falar há alguns anos atrás já, né? Todos os dias, né? Na sala do clube, não pode nem me ver lá. Tem um funcionário lá que os caras já me disseram, Coutinho, não vai lá que o cara não pode nem te ver. Porque tu fala todo dia nesses troféus, todo dia na calçada da fama, todo dia no lugar R$10, todo dia, gente. Nós precisamos resgatar o clube, nós precisamos do restaurante de volta, nós precisamos de uma hamburgueria, não sei como foi citado agora. Atrativo, nós precisamos de uma feirinha de arte sábado de manhã, nós precisamos de uma exposição de mães, de artesãos, né? Gente, que é isso? Nós temos que fazer com que o Criciúma volte a ser nosso. Porque hoje o Criciúma é de dois caras. É o Lamine e o Dalfarra, mas ninguém. Eles são os donos do clube. Ninguém mais manda nada, certo? Tem um advogado aqui que manda também. Meus amigos, você participando, mora com mais 7 minutos. Tem umas fotos aí, Sandrinho, desse termo de compromisso que foi assinado ontem, ali com esses torcedores do Criciúma, com o Jaime Dalfarra. Esse termo de compromisso, Dailton, pode ser divulgado? Tem alguma coisa? O que tem nesse documento aí? Na verdade, ele só declara ali em relação ao que a gente está se comprometendo com ir atrás dos materiais, se comprometendo com o espaço que a gente vai conseguiu ter ali o espaço. Então, sem fins lucrativos algum, então a gente procura deixar bem claro isso, tá? Não tem, vamos dizer assim, o clube está botando dinheiro ali, não, é todos os torcedores, a comissão que for formada que vai atrás dessas informações, a gente procura deixar bem claro, porque aí muita gente começa a colocar, por que vocês estão recebendo do clube? Porque vocês estão sendo favorecidos em tais situações. Zonhou tem de monte, né? Então, assim, para ninguém levantar a bunda da cadeira lá fazer agora, só te cortando um pouquinho, essa foto que está aí agora na tela, né? Isso. Essa foto, assim, vai ter uma circulação, né? Sim, o projeto... E antes ela estava atrás os troféus estavam atrás do vidro na sala ali, né? Na sala de troféus. Agora não. Agora vai ter uma circulação interna, né? Então, a pessoa agora, ela circula em meio a materiais que são vendidos na loja, né? Sim. Então, agora não. O projeto que o Luciano fez com um conhecido dele na empresa onde ele trabalha, a intenção é o quê? A entrada, a pessoa conhecer a história do início, as primeiras conquistas do comerciário, Criciúma, e aí depois ver alguns materiais no centro ali em relação a fotos, revistas, jornais, documentos importantes, e depois lá do outro lado camisas, né? As camisas que foram usadas, possivelmente não vai conseguir todas, isso aí, infelizmente claro. é muito difícil, mas as mais destacadas, né? Então aí também tem uma parceria a gente fez um convite para o Zé da Silva, para ele fazer uma arte. Certo. Aquela que apareceu ali? Não, ali é só uma representação, né? Sim. Fazer uma arte que mostre as conquistas, as nossas glórias mesmo mais importantes. Não que os catarinenses não sejam importantes, mas eu digo as conquistas nacionais. E mais do que nunca, que ele, né, que é daqui, conhece a história, né? E ele mostra o Criciúma lá fora. Então filho do Zé Gago, né? Um cara fanático do Criciúma, né? E ele já tem, inclusive, um livro, né? Lançado sobre a história do Criciúma. Né? Exatamente. Depois do documento que foi assinado ontem, Dailton, qual é o próximo passo agora a se fazer? O próximo passo, a gente está marcando reuniões. Primeiro, a gente está
procurando se organizar. Fazendo planejamento de tudo. Planejamento, porque qual o dia que nós vamos, que a gente conseguiu autorização, vai ter um funcionário do clube acompanhando, Claro, porque como a gente formou essa comissão, a gente não tem ligação alguma com o clube, que isso fique bem claro, a gente vai procurar frisar bem. O clube não vai gastar nem um centavo, né? Não, o clube não vai gastar nenhum centavo. Olha então, só, né? não Mas tá. saíram na foto já, né? Então, aí nesse caso a gente vai procurar parcerias, tá? A gente tem autorização para conseguir parcerias. Claro. E aí a gente vai começar a se organizar, porque antes de mais nada a gente tem que ter um cronograma, separar, agora tem que ir lá pegar os troféus, o que precisa ser reparado, quais são as medidas, o que a gente vai, a prateleira vai ter tantos centímetros, a altura, então tudo isso a gente tem que ter esse cuidado. Então, Até porque vocês vão ter que ter uma noção dos troféus, né? Isso Porque mesmo. tem troféu lá de um Tem metro. troféu que é de 1 metro, tem troféu que é Isso grande, mesmo, então é totalmente desproporcional. Então agora a gente está preocupado em separar, vamos dizer assim, catalogar o que vai ser usado separado em ordem, e aí agora não, agora nós vamos fazer essas medidas. Então aí depois a questão de organizar, aí vai ser feita a parceria também com o arquiteto, o Canela já estava verificando, o pessoal dos móveis, a gente vai procurar tudo por conta, tá? Isso que fique bem claro, vamos frisar bem mesmo. Porque Olha, a gente chega a ser chato. Mas tem os maldosos, Tem os malvados, infelizmente então, tem os maldosos. tem. Estão ganhando dinheiro da Resicola, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Mas não é assim, né, gente? A única coisa que eu tenho de apoio é da família. Então isso que fique bem claro, Muito bom. porque Não, e tem a família, minha esposa, vocês vão ter meus filhos, apoio total do torcedor. Não, era só que faltava alguém ser contra, né? Total. Era só que faltava alguém Há ser muitos contra. anos atrás, não sei qual ano, mas um torcedor fanático fez uma bola de madeira, acho que não é do teu tempo, acho, né? Uma bola imensa. Uma É bola só do imensa. teu tempo. Entende? Eu queria saber onde é que está aquela bola de madeira, certo? Grande, mas muito grande. E na época o presidente era o Moacir Fernandes. E daí era um negócio ruim de guardar, né? Porque era grande. Sim. Mas aquela bola, ela tinha que estar hoje no pátio. Entende? Eu não sei se ela estraga na chuva ou não, se dá para passar um líquido em cima. Não, uma bola mas primeiro saber onde é que está o diabo da bola. Tá, bola de madeira. De madeira imensa. E tinha Ela deve escudo ter- do Criciúma? Era Não, pintada? claro. Uma bola do Criciúma. Eu gosto impressionantemente bem feito, né, por uma pessoa, esculpida em madeira. Sim. E não sei onde é que está. Então, essa são partes, né, de quantas coisas, né, Dailton, que já se perderam por aí, né? Então, assim, Eu, por exemplo, vou fazer uma doação, certo, para a sala de exposição aí do Criciúma, que é uma caneca, eu já dei uma para o Luciano, tinha duas. Vou dar a minha caneca, que é de 1969. Ah, sim. certo? É bonita aquela caneca. O primeiro bairro do Chopp, que é a Eliane, certo? E ela é banhada a ouro, tem um filete de ouro. Eu já tentei tirar ouro para vender, mas não dá, não sai. Quem sabe tem um espaço para aquela caneca lá que representa lá o início, né? 1969. imagina a época que fechavam, faziam churrasco, faziam bimbo. A gente vai esquecer essa história. Não né? pode, Não não pode pode. esquecer, não É, pode Pode. esquecer. Olha que chega a emocionar a gente, hein? Imaginar tu entrar ali pela sala de exposição, lembrar o comerciário, depois caminhada do Criciúma. É um espaço ali que, olha, realmente vai resgatar. Estão pedindo tanto para resgatar a história do Criciúma, então, olha, parabéns para vocês mesmos, porque é algo espetacular. Isso aí vai incentivar também o clube, não, porque o clube não quer nem saber da história, né? Essa turma que está aí não quer nem saber da história. Aliás, nem a outra turma que saiu também, porque eles acabaram com a história. Mas os que querem resgatar isso aí, eles deviam pensar nos jogadores, certo? Você tinha que ter uma foto de cada um, né? Que esse cara, quantas pessoas que estão aqui na cidade hoje que foram campeões da Copa do Brasil que não são lembrados. Sim. E a gente lembra quem? Do Vilmar, que fez o gol, do Do Itá, que é Zarandi, o do Itá, capitão. do Vanderlei, mas e a turma, certo? Que estava lá atrás, lá embaixo, né? Tem um monte de gente que participou dessa conquista, que não foi um jogo só. Foram jogos, né? Uma sequência, né? O Luciano tá vendo a gente, Luciano Fernandes, obrigado pela audiência. Mastela, o corredor da sala ficou de 1 metro de largura e a caneca, que tu falou, Coutinho, vai ficar na bancada do meio. Ah, ele vai colocar dele, então não precisa da minha, então pronto. Não, acho que não sei se é a caneca dele ou a tua. Não, eu dei para ele a caneca dele. Igual, tinha duas. Ah, entendi. Uma ganhei do Lauvir, grande Lauvir, fanático Lauvir, né? Lá E acho que os presidentes que passaram por ali, né, os diretores, né, futuramente vai ter um registrozinho pequeno, que seja um pequeno registro, né? Claro. Mas nós não podemos, por exemplo, deixar escapar a história do Criciúma sem um dia ter o nome do Moacir Fernandes em algum lugar, né, Dailton? Não existe como, né? Como tem do Angeloni cravado e com justiça lá no CT,
O Moacir tem que ter um espaço, né? E assim como ele, outros que pegaram épocas ruins do clube, né? O clube fechado às vezes, então tem espaço para tudo. É importante ressaltar que assim, tem algumas críticas na internet também por conta disso, sempre tem aquela pessoa, né, que dizem que o nome da sala deveria levar o nome do Moacir, por causa das conquistas que foram, mas só que assim... O nome da sala é Décio Góes, isso, certo? Décio Bianchini Góes. Então o que acontece? Muitos, o que ele fez? O que ele fez na época que foi homenageado, foi resgatada a história, foi visto que ele contribuiu com o clube e foi visto que era interessante. O Décio era diretor financeiro. Isso, agora... Olha, corria atrás, gente. Teve outros pontos que foram o pai do ex-prefeito, Décio Góes. Isso mesmo. Então, o Moacir merece o tanto quanto, né, outras pessoas que passaram por ali, mas agora tem que achar outro espaço. Se pudesse, certo? Porque eu sempre torci para que a cabine... Olha, foi uma briga, hein? Foi uma briga. Para a sala de imprensa se chamar Clésio Burgo, nós tivemos que brigar com muita gente, hein? Muita gente. Não queria, não gostava da imprensa, não gostava, certo? Eu acho que o Clésio Burgo está muito bem colocado lá, certo? Acho que o Milhões merece um espaço também em algum lugar. O seu Angeloni já está no CT e o Moacir Fernandes tem que ser estádio Moacir Fernandes, na minha opinião. Eu, com todo respeito ao senhor Heriberto Ilse, que cedeu o terreno, nós temos que arrumar um jeito de dividir isso aí. Certo? A Arena Moacir Fernandes, futuramente. É o espaço que tem que ser destinado obrigatoriamente ao Moacir Fernandes. Eu acredito que... Por mais que ele não goste de mim. Viu? Eu acredito... eu acredito que possa ser aproveitado melhor o espaço, poderia ser cedido, colocado em empresas ali que possam explorar e também trazer atrativos. Sim. E criar uma praça. Qual é a praça mais próxima? Tem ali acho que do museu, né? Mas é uma pracinha pequena. Uma praça que seja possível ir no final de semana com os meus filhos, não só em dia de jogo. Concordo plenamente. Sem nome, Moacir. Eu acredito que é uma coisa interessante. Sabe o que eu penso? Porque o estádio vai sair dali, né? Isso é óbvio, né? Não tem como ficar ali. No futuro, eu acredito que não... tem que se encaminhar uma situação para um novo estádio futuro. E o Moacir Fernandes ele tem que ficar na história para sempre, né? Porque ele teve erros, mas muitos acertos. Então pronto, tá isso aí, que a história, não esqueça disso. Desculpa, pode falar. E deixa espaço que a gente torce para que outras pessoas venham e também façam o nome, assim lógico. como o Moacir fez, né? Então a gente... Nós vamos ao intervalo comercial e eu quero dizer o seguinte, o Luciano disse o seguinte, vou usar a caneca do Coutinho. A minha, então tá bom. Tem que dar a caneca de novo. Já está doada, então pronto, certo? Mas tem que dar tempo de tirar o filete de ouro. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no nosso Sport Show. Uma hora com mais 20 minutos, voltamos, amigo telespectador do nosso Sport Show, para falar do Altoff Supermercados, nosso grande parceiro do dia a dia, que tem o Compro Bem, o programa de relacionamento do Altoff que dá desconto direto no caixa, cadastre-se e saia economizando. E também cantina, cafeteria e hamburgueria Via Pian, 5 unidades no sul de Santa Catarina. E a gente aproveita agora para ver os gols de ontem, Libertadores da América. O Flamengo, rapaz, no segundo tempo, a zaga do Inter começou a falhar, o Flamengo aproveitou, e aí a gente acompanha, Coutinho, não sei se o Dailton também viu o jogo, o Flamengo 2-0 abriu uma boa vantagem, né, para a partida de volta aí. O jogo não foi bom, né? Foi o jogo. O Inter não foi o mesmo Inter brilhante. O Inter abdicou de atacar, né? Quis jogar no empate, né? Aí joga contra um time cheio de bons jogadores, né? Tem esse Gerson aí, que é o cara, né? Apareceu aí, joga em tudo que é lado, de tudo que é jeito, né? E o Bruno Henrique sempre deixa o dele. Fez os 2 gols, né? É um jogador também muito importante. E convocado agora está super animado, né? Acho que o Flamengo criou uma situação muito positiva para chegar à semifinal. Olha, os times gaúchos que eram os pomposos aí da Libertadores, das quartas de final, o Grêmio perdeu. O Palmeiras e agora o Inter perdeu e os dois estão em situação delicada, porque o Grêmio perdeu em casa, 1 gol, o Inter perdeu fora, mas tomou 2, então olha, situação bem delicada dos times. E contra adversários de muita qualidade, que tanto o Palmeiras como o Flamengo são adversários difíceis de ser batidos. Claro que o Grêmio ganhar de 1-0 não é nenhuma novidade, ganhando o Palmeiras lá, né? O Grêmio é um time bom, muito bom também, né? Aliás, todos os dois são bons, né? Sim. Agora, e mesmo o Inter pode fazer 2 gols, pode fazer até 3. Claro. Mas está criado um obstáculo aí, né? Tanto para o Internacional quanto para o Grêmio.
Eu chegasse a ver o jogo, acompanhar? Eu só vi depois os lances, assim, não consegui. Mas o Flamengo deu um passo importante, né? Sim, sim. Os próprios torcedores colorados ali estavam comentando que foi merecida a vitória. Então eles mesmos reconheceram que... Pro o pessoal Flamengo... gaúcho reconhecer é porque... O Flamengo é uma máquina, né? Uma máquina de gente, de dinheiro, de publicidade, de tudo, né? É publicidade, eu acho que de dinheiro impressionante, né? Deve uns trocadinhos, não? Deve, mas está pagando. O Flamengo hoje é a maior administração do Brasil, sabia, né? Porque ele está pagando, está investindo cada vez mais, Sim. mas está pagando a dívida. Certo? Tem gente aí que não está investindo nada e está devendo cada vez mais, né? O futebol deveria ser levado mais a sério. Lógico. Aí são coisas que eles acabam separando e... Toda a vida. Falando em pagamento, Figueirense hoje pagou... Disse que pagou, não disse que pagou tudo. Os atletas da base, alguns funcionários e dizem que até o dia 28 vão pagar todos os jogadores. A grande expectativa, né, do Figueirense agora é sábado, né? Porque sábado tem o jogo contra o CRB em Florianópolis. Exatamente. E essa é a grande expectativa. Tudo que aconteceu chamou a atenção do mundo inteiro, certo? Mas a sinuca de bico é sábado. Se vai jogar, eu acho que vai jogar ou vão transferir a rodada, né? Se eles pagarem, eles vão jogar. Estranho. Eu vou dizer um negócio. Eu acho que até amanhã ainda vai ter muita repercussão. Ô Coutinho, eu acho que não transfere mais a rodada porque já tem jogo hoje. Bragantino e Curitiba. A rodada não dá mais. A abertura, então, acho que é complicado transferir a rodada. Mas o Figueirense ele vai ter que arrumar 11 jogadores legalizados para entrar em campo, né? E o Figueirense trouxe... Porque a expectativa é se ele tomar mais um da melhor, está eliminado. Né? Está eliminado, excluído, aí a bronca está feita. Tem uma série de problemas. O Figueirense trouxe 8 jogadores, trouxe 4 da Atlético Paranaense, mais 2 emprestados. Jogadores, quando foram treinar ontem, tinha quase um time dentro de campo lá. Os jogadores que foram os líderes, eles vão sair, né? Com certeza, né? Não tem ambiente para ficar no clube mais, né? Mas, mas é como tu falou, se dá uma zebra e não consegue registrar até sexta. Sei lá, não sai no bid. E aí? E aí? Mas veja bem, nesse documento do dia 28, eu estava ouvindo o Polidoro colocou, não foi o Polidoro, eu ouvi o Paulo Branco na Rádio CBN Diário. Não, agora já? O Paulo Branco, desculpa, confundi com o Paulo Brito. Paulo Branco. Eles colocando o seguinte, que esse documento do dia 28 se porventura não pagar até o dia 28, eles exigem a saída da diretoria. Sim. Pode até não pagar. Do presidente Cláudio. Só que o jogo é dia 24. Né? Pois é, né? E depois tem outro dia. Mas só que esse documento, pelo que eu ouvi, certo, do nosso companheiro Paulo Branco, nem todos assinaram. Não foi a maioria não assinou. E aí? Então essa maioria que não assinou, joga. Entendeu? Então se tem 30 jogadores, 18 assinaram, e agora... Não assinaram, eles vão jogar. E olha a situação, né? Da Hilton, Coutinho e amigos. Daqui a pouco eu já li as mensagens, porque... o Figueirense vai entrar em campo. Que ânimo, vai ter os jogadores. Vai entrar os jogadores que participaram do botim. Vou tentar. Corri, não cheguei. Gol do CRB, Tá rolando, Figueirense. Tá bem complicadíssimo. Depende, porque os jogadores do Figueirense, eles até um certo ponto, eles demonstraram muita hombridade, né? Sim. Porque eles estavam sem pagamento, sem receber, e jogaram e levaram o Figueirense a sexta, quinta, sétima posição, né? Depois é que deu o seu mas tu acredita no Figueirense fazer 45 pontos e 50? Se eles derem uma ajeitada aí, com a vinda do Antônio Lopes, que é um super experiente profissional, né? Disciplinador, ele era da polícia, né? Mas o Vinícius, que já conhece bem o clube, se eles conseguirem ajeitar isso aí, o Figueirense... Eu acredito que o Figueirense não vai cair. E todo esse movimento vai ficar na história com o Figueirense na B. E capaz de incomodar. Tá aí. Não duvido, né? Ano passado não teve um time que acabou ainda subindo mesmo? Foi o Avaí? O Avaí então, atrasou até a merenda escolar. Eu acho que tem que começar a atrasar. Eu acho que isso aí é história em Florianópolis. Né? Só acontece em Florianópolis isso. Só. Que se é aqui que não paga, meu Deus do céu, cai o mundo. Já tinha caído os dois da WO. Além do Décio Góes, o homem que não deixou o comerciário fechar definitivamente em 73 foi o senhor Davi Conte. Foi. Ou David Conte. Davi Diz Conte. O Sérgio Geopar. Davi Conte. A família Conte tem uma participação muito grande, né? Eu não estava aqui, mas sei da história, né? E tantos outros, né? Muita gente que não pode ser esquecida aí, o Nedo Perraro, meu Deus do céu. Até que se cita nomes, às vezes a gente esquece, né? Foi presidente e jogador mesmo? Conte. O Conte, o Voimer Conte. Se a gente for citando aqui, o pessoal fala do Cação que pegou um rabo de foguete e jogaram na mão dele, mas quem pegaria, né? Na época. Hoje eu pego.
com essa receita que o Criciúma tem, o Criciúma arrecada quase 1,5 milhão mês. Qualquer um pega e faz time. Tu me contrata? Só não faz time quem não sabe como é essa turma aí, né? Tu me contrata se tu pegar? Não. Pra quê? Pra jogar? Eu posso te contratar com assessor de imprensa. Assessor especial do Coutinho. Aí criarei um problema com o Moreno aqui. E com o Fernando Ribeiro, que é o assessor do clube hoje. Quem mais aqui? O Sandro dizendo o seguinte: vai ter algum almoço, alguma rifa que a gente vai poder ajudar no dinheiro da construção da sala de troféus? E aí? Sim. A gente vai estar planejando meios para poder recolher esse valor. Tudo vai ser registrado, tudo o mais transparente possível. Então, quanto a isso, depois aí no decorrer dos trabalhos, o pessoal vai conseguir acompanhar. O Ricardo diz o seguinte: quando é que vai estar finalizado? Já estou louco para levar minha família para bater fotos. O pessoal já empolgado. É o que se fazia antes, né? Você tem um prazo já de... Não, ainda não tem um prazo definido, né? Então, agora a gente conseguiu dar um passo que foi ter a autorização. Agora a gente também tem que ter a paciência para poder coletar o maior número de informações, porque também não adianta a gente chegar lá, tá aqui o troféu, mas e aí, da onde que é o troféu? Quando é o troféu? É complicado. Sim. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Um passinho de cada vez, né? Isso, um passinho de cada vez. E aí chegar e colocar o troféu, às vezes também com uma situação precária, assim como nós fizemos uma vez uma exposição ali no pátio, tinha um troféu de 86, ele estava numa situação bem complicada, então manipular isso também requer um certo cuidado. Por isso que a preocupação era, mas por que não deixou para fazer isso mais para frente? Porque aí agora, se você fizer, vai favorecer a diretoria atual. A gente não está com situação, com problema com diretoria nenhuma. Clube, né? A gente está pensando no clube, a gente quer fazer tudo no seu devido tempo também, com o seu devido cuidado, para evitar problemas. Então, acho que... E esse pessoal, hoje, mesmo que eles tenham errado muito até agora, mas eles também são torcedores, né? O Rolamini está dentro do clube não sei quantos anos, o Dalfarra também é torcedor, e os demais integrantes da direção aí, o seu Vilmar e outros mais, né? São todos torcedores fanáticos do clube, né? E vão ajudar com certeza absoluta. Eu até faço uma conclamação aí. A gente conseguiu o espaço, então Sim. Ele poderia dizer não. Então, quer dizer, já é um avanço. Então, acho que a gente tem que cobra sim, tá? E vamos continuar cobrando. Eu acho que a classe política tem que se meter nisso aí, viu? Todo mundo tem que ajudar. Os caras arrumam verba aí para um monte de coisa. Essa é uma causa muito legal, né? E futuramente esse aproveitamento do estádio vai ser mais um ponto de partida para encontro de famílias torcedoras. Exatamente. O Eduardo diz aqui o seguinte: vocês têm noção de quantos troféus terão na sala de exposições? Vai dar para colocar quantos troféus? Olha, eu não sei ao certo, mas naquela sala antiga que tinha ali, tinha mais de 100, eu acho. Né? Temos 10 relacionados ao estadual. Então, isso já temos um passo de 10. Aí depois mais 3 em relação aos títulos nacionais. Sim. Então, pelas medidas que a gente fez, sim, há espaço. Né? Agora, a preocupação é o ir para frente, o avançar dele. Ele vai ser colocado na prateleira. O Luciano passou as medidas ali também, mandou a mensagem. Aí agora a preocupação é em relação a isso, exatamente, se não vai ficar muito para frente por conta de... porque na realidade tem de campeonatos tem 11. 10 por contando do comerciário? Sim. Então tá. Isso é 9 do Criciúma e 1 do muitas comerciário. taças, lindas taças, de Taça Santa Catarina, de primeiro turno, porque antes tinha taça, né? Sim. Primeiro turno dava uma taça, segundo turno dava outra, né? 86, e o Criciúma tem muitas, ganhou 4, muitas assim, né? Além das categorias de base, né? Que tem títulos nacionais, inclusive, tem conquistas, né? Então, tem troféu tem bastante, para bastante espaço. Felipe, boa tarde. Será que vão definir essa situação do técnico até quando? Em relação ao time do Falidense, tem que cair para C ou D? Quando o Criciúma estava na C, o pessoal da capital não tinha peninha do Criciúma. Eu não gostaria que isso acontecesse, né? Porque é ruim para o futebol, é ruim para a imprensa, é ruim para Santa Catarina, né? Nós somos um estado, já falei aqui, vou repetir, né? Nós somos um estado de primeiro mundo, gente. Nós somos bons em tudo. Santa Catarina é bom em tudo, em educação, em segurança, certo? Em tudo, certo? A nossa economia é boa, nós temos agricultura, temos indústrias, né? Temos praia, temos serra e temos futebol bom também, né? Já tivemos 4 times na Série A, então não seria bom não o Figueirense cair. O Figueirense sumir, né? Nós queremos... Cair pode cair. Nós queremos ser cair, nós queremos ser os melhores, né? Claro. Mas é que a gente tem que ter empatia também que isso pode acontecer com a gente. Se chegou num momento administrativo desse tipo lá, a gente tem que cuidar porque a qualquer momento pode usar o exemplo, né, para não acontecer aqui, né? Então o futebol em Santa Catarina está precário. Já tivemos times
na Série A, times na Série B, que Santa Catarina está dominando. Exatamente. E agora é o contrário, se não é motivo de chacota, né? Se não cuidar, Santa Catarina some do mapa do futebol. Então é complicado. Infelizmente tem que falar isso, né? Os dois na B. O Figueirense com essa bronca aí, o Cristiano pela situação. E os dois na A, né? Os dois na A, sujeitos a cair. Temos o Joinville, que era uma força nacional também, que não tem nem série, vai. Não está nem sujeito a subir, né? Não está sujeito nem a subir, né? Esse tá nem a descer, né? Olha, nós vamos ao intervalo comercial, meus amigos, 1h com mais 32 minutos. Daqui a pouco a gente volta com a parte final, falando mais sobre a exposição da sala de troféus ali, Décio Bianchini Góes. Vamos mostrar a tabela da Série B, ler mais mensagens. A gente volta em instantes. Uma hora com mais 35 minutos, voltamos, Sandrinho, para a nossa última parte do nosso Sport Show. O Sandro Freitas é o cara do Twitter aqui, que manda a gente pro ar no 19, no 20 da NET, 520 da Claro. E oi? Tem que explicar o que é isso aí. O quê? Twitter, já pensa que é Twitter. Não, o Twitter, Sandrinho, se eu tiver errado, me avisa. O Twitter é o cara que faz o corte de imagem, prepara o cenário, que regula... É o que permite a gente estar no ar. Né? Permite... se ele quiser, ele corta o microfone agora. Eu vou ficar falando assim, ó, sem nada. Troca de câmera, Sandrinho, por favor. Ele trocou de câmera, botou outra câmera. Bem mais bonito o programa agora, né? Esse é o nosso Sandro Freitas, o cara do Twitter, Paulo Coutinho, toda a nossa equipe da RTV para o Top Supermercados e Cantina, Cafeteria, Hamburgueria, Via Pian. Então foi no treino ontem? Não me aponta esse dedo. O que eu te fiz uma pergunta e tu não me respondeu. Eu fui ontem e fui hoje. Tá, o Gamalho treinou? Ontem e hoje. Treinou ontem também? Então vai cair, vai chover então. Vai chover. Eu pensei que ele não ia treinar, hein? Não, sabe quem não treinou que tá fora? Não, eu sei, o Vinícius e o Marlon, né? Isso, exatamente. Vinícius e o Marlon. O Gamalho treinou ontem, treinou hoje normalmente e vai pro jogo. Time que treinou hoje, Coutinho, o Luiz, Maicon Cizenando, Thales, Derlan e Kaique, Eduardo, Wesley, Foguinho, Daniel Costa, Reinaldo e Léo Gamalho. Pois é, o Guri saiu, né? E pela partida que fez o Carlos Eduardo, ele tinha que jogar, minha gente, na minha opinião. O Maicon não está em condição de aguentar um jogo. Então, eu não sei que vai fazer um retrancão lá, que ele não precisa correr, mas jogar, eu acho que tinha que ser assim. O empate é bom resultado lá, Coutinho? Bom, é bom porque é melhor do que perder, né? Ah, mas é claro, né? É evidente, só que com um empate não vai sair da zona de rebaixamento. Certo? Depois tem um jogo em casa, que pode melhorar. Não perder já é um bom negócio. Ganhar, muito melhor. Né? Empate é bom, Dailton? Vai ser a melhor opção, né? Mas eu acredito assim que a gente veio numa situação, chegar a ponto de estar na zona de rebaixamento, que qualquer derrota, uma derrota assim, igual da segunda passada ali, normal, o time primeiro colocado. Agora não tem como justificar isso, porque a gente chegou na zona de rebaixamento, ali era vitória. A nossa situação não permite mais. Não permite perder isso. É normal, né? Não, perder não é normal. Infelizmente. Eu não tenho aqui, ó. É que esgotaram. O Paraná e Bragantino foi quanto? Não tem essa como assim? O Paraná e Bragantino, quem ganhou? Eu não sei, parece que o último jogo eu não cheguei a acompanhar. Parece também. que eu tenho a impressão que o Paraná ganhou do Bragantino. Calma aí que eu já olho aqui para ti. Enquanto isso, se quiser botar a tabela de classificação, seria bom que a gente tenha a rodada atual a pontuação, né? Isso. E os critérios que estão aí expostos, porque... Aí é a classificação, Coutinho. A classificação. O Bragantino tem 34 e o Paraná está na outra página já, né? Olha só. O Paraná... Perdeu 6 jogos. Aliás, não ganha 6 jogos o Paraná. Isso. Ele pulou da página 1 para a página 2. Aí que mora o perigo. É verdade. O Bragantino, Coutinho, na rodada 16, ganhou do Operário de 4-0. Na rodada 15, empatou com o Botafogo de São Paulo em 0-0. E na rodada 14, o Bragantino perdeu para o Guarani de 1-0. Mas eu não queria um confronto Paraná e Bragantino. Porque se todo mundo está achando normal perder para o Bragantino, se o Paraná ganhou dele, então como é que nós vamos ganhar do Paraná, se o Paraná ganhou do Bragantino? Como é que foi a última do Paraná? Não tem normal. Time que perde muito e vem jogar com vai jogar com o Criciúma é um perigo. Aí o Criciúma ajuda, né? Tem ajudado. Né? Então... 2-1 Paraná, dia 13 de julho de 2019. Eu tinha isso na cabeça, eu não me lembrava 2-1 Paraná, certo? Isso, 2-1 então, o Paraná ganhou do Bragantino. E jogando em casa. Nós perdemos para o Bragantino aqui e teve gente que saiu satisfeito do campo. Olha, foi muito bom. Time bom o Bragantino, hein? Nós não podemos ganhar deles. Se nós não podemos ganhar do Bragantino, como é que vamos ganhar do Paraná que ganhou deles? Entende?
Alguém me disse, olha, esse time aí alguém me disse, não, eu escutei, acho que foi o Maringá que falou, né? Esse time aí fica entre os 10 na Série A. Sim, o Maringá falou na coletiva. Nem morto, nem vivo, certo? Não fica. Não tem jeito, Série A é outro mundo, é outro nível. Certo? Então é o seguinte, tem que jogar com humildade, não adianta querer, não, porque nós vamos jogar aberto, porque o Paraná tá 6 sem ganhar, como disse o Dailton agora. O Criciúma está acostumado a ressuscitar, hein, gente. Bota a tabela de novo aí, Sandrine, classificação, fazendo um favor. Aí a primeira página, a segunda, tabela de classificação, segunda página. Décimo tem 24 pontos, né? E o décimo primeiro tem 24, que é o Paraná. Aí o 12º, Brasil, Figueirense 13º e o Criciúma em 18º. O Figueirense ao Criciúma são apenas 3 pontos. 3 pontos. Se o Criciúma vence, o Figueirense perde, para o CRB o Criciúma automaticamente passa o Figueirense. O Criciúma fica com 4 vitórias, com 5 vitórias, ele passa automaticamente. Exatamente. Aí o Criciúma... Agora veja bem, o Criciúma tem 7 pontos de diferença do 11º colocado. Já abriu uma distância grande, né? Do 11º, não é do 5º, né? Sim. Do 4º, é do 11º. E lembra o Vitória, que não ganhava de ninguém, só tinha Vitória no nome? Já está em 14º com 18. E o Coutinho, ano passado, da Ailton e amigos, o Criciúma virou o turno com 23 pontos. Se o Criciúma fizer a mesma campanha, tem que ganhar os 2 próximos jogos. Tem que ganhar o jogo de sábado e o de terça. Eu vi um levantamento do Nassif, que ele gosta desses números, né? Na rodada 17, o Criciúma tinha 17 pontos, 4 vitórias. O ano passado. Isso, exatamente. Só que tinha feito mais gols do que fez esse ano, porque o Criciúma hoje só está à frente de um time, certo? Em gols marcados, que é do Guarani, que fez 9 apenas. Né? Exato, e sofreu 19 gols o Criciúma aí. O Renato Alvassori, boa tarde, parabéns pelo programa. Manda um abração para o Sérgio Araújo e Nani. Estamos no Arroio comendo um peixe. Abração pro Couto. Que beleza. Convidar não quer, né, Renatão? Tá bom. Vovô mais recente agora. Ah, é mesmo, né? Parabéns ao Renatão e um abraço pro gorducho do Sérgio Araújo. Bota a rodada aí das... Nas praias estamos bem, hein? Sim. Estamos nos vendo no Arroio e lá no JB, certo? É verdade. No Rincão. Exatamente. E será que está na Receita Federal aqui? Esses dias tá... Federal, imagina. Né? Ainda mais com bons clientes como nós, né? Bota a rodada. Falei de ti, né? O nosso Dailton que trabalha na Beta Sistema. Na Beta Sistema. Forte Beta Sistema. Que é do César Smilewski, né? Sim, César. Exatamente. Aí a 18ª rodada, o Bragantino com o Coritiba. Jogaço, hein? Líder contra o vice-líder. Hoje, 9h30 da noite. Será que o Bragantino vai jogar bem? Vai 2 dias de diferença. Saiu aqui de Santa Catarina, voltou para casa. Aí tem Atlético Goianiense, Brasil de Pelotas, Cuiabá e Botafogo, Paraná e Criciúma, Londrina e São Bento, Oeste e Vila Nova, Vitória e Operário, Figueirense e CRB, Ponte Preta e Sport, América Mineiro e Guarani. Essa é a rodada. Veja bem, o último colocado, que é o Guarani, ele pode sair da zona. Não, acho que não pode. Não pode, ele tem 13. Mas ele ficaria na boca para sair. Encostaria na turma ali. Então existe um equilíbrio muito grande, né? E o time que tem, como o Criciúma hoje, 17, ele pode ser ultrapassado pelos 3 times que estão abaixo dele. Não, 2 times. Pelos 2 times que estão abaixo. Certo? Claro, se eles ganharem, o Criciúma não ganhar, eles fazem 20 pontos. Exatamente. Aí o Criciúma fica numa situação delicadíssima. Dailton, tem mais alguma situação que tu quer colocar em relação a essa disposição, fazer o convite para ajudar, enfim? São 5 na comissão? Sim, são 5. Dailton Ronque, o Luciano Bittencourt, o nosso grande Canela, né? Canela. Certo? E também o Canani. Matheus Canani. Matheus Canani e o Matheus Canani e o Heron, tá certo. Então, é bom que todos mereçam o nosso aplauso aí, né? A gente quer convidar o pessoal, conforme a gente vai divulgando, conforme a gente vai mostrando os nossos trabalhos, participa, né? Traga a história também para que a gente possa contar ela. E também pedir para que o pessoal tenha paciência e aquele pessoal que às vezes é um pouco mais negativo, lembra, são torcedores que estão fazendo aquilo ali. Se você é torcedor de verdade, então você ajude, né? Pode vir junto. Não atrapalha. Tá? Então, muito obrigado. E o nosso comando aí, os nossos comandantes da cidade, da região toda aí, vamos pensar em ajudar, gente. Porque ali é um negócio que tem que ser resgatado. Políticos, empresários, né? O pessoal tem que ajudar. Certo? Não é só eles que podem criar uma situação para arrecadar. Outras pessoas podem criar também, né? De repente, o que vier é lucro. A gente pode ver meios, né? Então, inicialmente, a gente também tem que ter um certo cuidado em relação estou angariando fundos para a sala de exposição. Às vezes não faz parte. Então, o pessoal que tem a ideia, conversa, procura uma das pessoas que fazem parte, né? E aí, depois, sim, participa desse projeto.
Então, o pessoal tem o cuidado porque sempre tem uns espertinhos, né? Que às vezes podem claro. usar o nome. Então, usufruir, né? é bom ter esse cuidado, E pessoal. o pessoal pode ficar tranquilo que vai ser tudo transparente, gente. Isso mesmo. Valeu, Dailton. Valeu, Coutinho. Obrigado pelo espaço, hein? Um abraço e até amanhã. Show de bola com Dailton Coutinho e Sandro na técnica, seu Couto. Nós vamos ter aqui a presença da secretária de Educação, vai vir Roseli amanhã? De Luca, e mais 2 participantes do grupo que participa do Proeja, com mais de 1.800 crianças. Um assunto que nós vamos levantar aqui porque merece e é uma situação muito importante para a cidade. Exatamente. Então amanhã a gente fala deste assunto muito importante na nossa cidade. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Continue conosco para o Autof Supermercados Via Pian. Vem aí a nossa programação na RTV, 6h30, Linha Verdade, 11 horas, Humanos. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau.